Olha só, nós temos imagens ao vivo de Jair Bolsonaro, daqui a pouco entrevista coletiva com o candidato à reeleição pelo PL. Vamos acompanhar ao vivo aqui na Jovem Pan News, ao lado esquerdo dele, Sérgio Moro. Vamos acompanhar. Pelo formato, pela liberdade que tivemos e também via imparcialidade. Então deu para cada um apresentar as suas propostas, tecer, obviamente, críticas a outros, tá? E recordar a memória de muita gente e fazer lembrar o jovem que não viveu 2003, 2016, o que foi o governo Lula e Dilma. A desgraça que foi para o país, esse governo, em todos os aspectos, todos, sem exceção. Principalmente a questão econômica, quando acabamos 2015, 2016, com o Brasil numa recessão, com a destruição de 3 milhões de empregos, sem pandemia, sem guerra, apenas corrupção. Deu para chamar a responsabilidade do outro candidato, que parece que ele está sofrendo de amnésia. O que foi a corrupção no seu governo? Em especial, quando ele fala dos mais pobres, ele tinha um Bolsa Família que pagava em média R$190. Nós triplicamos esse valor com responsabilidade fiscal. E lá atrás, quem conseguia emprego, perdia o Bolsa Família. Nosso governo não perde, ainda ganha mais 200. Que nós queremos todos trabalhando. Além das questões econômicas, reduzimos o preço dos combustíveis, sem canetaço, com a ajuda do parlamento. Estamos no 3º mês com deflação. Os números da economia são sempre revistos, semana a semana, para cima. O Brasil está bem no mundo todo com a sua política externa. Já visto o que aconteceu comigo e a Rússia, trazendo fertilizantes para cá. E temos hoje negócio com 190 países ao redor do mundo. Estamos tendo recorde de entrada de dólares aqui para investimento. O país, o Brasil, é um porto seguro. Há uma confiança no seu governo, por mais que alguns queiram falar o contrário. A verdade está aí. E quando se fala em números, a gente não tem que contestar. Tem coisa errada ainda? Tem. Né? Vamos aperfeiçoando. Muita gente muito mais preocupada com o que eu falo do que o que eu faço. Peço desculpas se sou meio grosso de vez em quando, falo um palavrão ou outro, peço desculpas. Mas eu vou melhorando. E o que interessa? Que mesmo a gente passando por uma pandemia, muita gente perdendo a vida, uma crise de falta d'água enorme. O ano passado, uma guerra esse ano, estamos indo muito bem. O mundo está assustado da forma positiva como o Brasil está na economia. Vamos crescer mais que a China. Temos uma inflação menor do que a Europa, do que os Estados Unidos. E se compararmos aqui com outros países da América do Sul, que têm uma ideologia exatamente igual ao do Lula, isso com toda certeza faz com que os indecisos voltem para o nosso lado. E quem votou sem convicção para o lado de lá, reflita e venha para o nosso lado. Presidente. Esse é o balanço que eu faço aí do debate. Presidente, por gentileza, presidente aqui no microfone, por gentileza. Presidente, à sua esquerda aqui, Rodrigo Viga, por favor, presidente. Tem uma ordem aqui, eu estou no meio do bolo aqui à sua esquerda. Rodrigo Viga, bom dia, boa noite já, né? Presidente, por gentileza, o senhor acha que... Como é que o senhor avalia o seu desempenho no debate? O senhor acha que venceu esse debate? Se poderia detalhar um pouco mais essa proposta nova que o senhor trouxe com relação ao salário mínimo de R$ 1.400, porque de onde vem a fonte de receita para bancar esse salário de R$ 1.400, por favor? De onde veio o dinheiro para o auxílio emergencial lá em 2020? O Auxílio Brasil também, de 400, depois 600. É um governo que não rouba. Olha as estatais. Davam prejuízo, agora dão lucro. Qual a corrupção no meu governo? Não tem. Tem acusações vagas, levianas. Então o dinheiro vem daí. Logicamente, eu dou a receita, o Paulo Guedes faz o bolo. E o 1.400 é uma realidade. Até para mostrar que, depois de termos arrumado a casa, sobra dinheiro para a gente implementar outras políticas. O cozinheiro é o Paulo Guedes.
eu apenas dei a receita para ele. E tenho certeza que ele vai entregar essa receita até para atender os mais pobres, de verdade, porque o salário mínimo perdeu, sim, poder aquisitivo. Que pese os produtos da cesta básica terem diminuído, né, em torno de 10%, a inflação, durante aquela nefasta política errada do fica em casa, a economia a gente vê depois, aumentou a inflação. A guerra lá fora também fez aumentar o preço dos produtos. E aí no bolo, cesta básica. Mas estamos indo muito bem. Temos recorde de carteira assinada no Brasil. A informalidade já voltou à sua normalidade. Quando você fala em projeção de PIB, é bens e serviços. É sinal que o povo está trabalhando, está produzindo. Esse é o recado da nossa economia. Paulo Guedes está feliz com a sua política econômica e a população cada vez mais vai entendendo que nós passamos por uma pandemia. O outro lado nunca fala isso. Fala como se nós tivéssemos pego o país numa normalidade e tocado o barco. Quase o Brasil foi a pico. Você deve ser argentina, por acaso, presidente? Presidente, Chileno. só uma questão para a comunidade internacional, Presidente. Pessoal, por favor, vamos seguir a ordem aqui estabelecida. Olha, eu vejo o Chile com muita preocupação. É um país irmão, como a Argentina também. E eu vejo lá que a população não está satisfeita com ele. A população tem ido às ruas, assim como não está satisfeita com Fernandes na Argentina. A ideologia de Fernandes e o presidente lá do Chile é muito parecida com a do Lula. Nós não queremos aqui perder a nossa liberdade. A economia está patinando no Chile. Vocês estão perdendo reservas lá, estão com problemas. São as escolhas. Alguns amigos chilenos que eu tenho aqui têm me relatado muita preocupação com essa política, com essa guinada à esquerda do Chile. Ele disse que nunca esperava que o Chile fosse dar essa guinada tão para a esquerda. E lá a população se omitiu, em grande parte não foi votar. Então quem escolheu foi uma pequena parte da população. Eu espero que não aconteça o mesmo no Brasil, que a população vá votar, compareça às urnas, leve os mais idosos. Na maioria dos estados é um voto só para presidente, em poucos outros estados são 2 votos para presidente. Tá? Convençam outras pessoas, eu peço para os meus eleitores, convençam outras pessoas. Se cada um conseguir mais um voto até lá, está excelente. Nós vamos ganhar as eleições. Eu acredito que nós já viramos, né? Principalmente pelos traques que nós temos em São Paulo só uma questão e Minas. aqui, uma questão então, para a comunidade sim, internacional. Se Deus quiser, ganhar as eleições. Uma questão para a comunidade internacional. Foi debatida aqui durante vários minutos a questão do relacionamento do Brasil com a comunidade internacional. Esqueci-me sou da RTP de Portugal, Pedro Sá Guerra, gostava de lhe... O senhor falou aqui que tem mantido um bom relacionamento com a comunidade internacional, mas o que é facto é que poucos são os presidentes da comunidade internacional e, sobretudo, da Europa, que se têm referido ao Brasil e, quando se referem ao Brasil, referem-se com enorme preocupação em relação ao resultado destas eleições. Eu gostava de saber a sua opinião. Isso é que eu entendi o que você falou. Não entendeu? Olha, isso é que eu entendi. Se quiser, eu repito. Não, mas você vai repetir, eu vou continuar não entendendo, tá? É porque eu não falo espanhol nem portunhol. Eu falo portunhol. Me desculpa aqui, mas não falo. Mas vê se eu entendi aqui. Eu tive há pouco tempo com o Biden. Tive uma reunião bilateral com ele, depois uma outra reservada. Tive com o presidente Putin. O mundo árabe conversa comigo. A Europa está caminhando ao nosso acordo, União Europeia, Mercosul. Aqui na América do Sul, obviamente, esfriou algumas relações, mas temos boas relações com o Uruguai, temos com o Paraguai, Candidato, entre outros você tem um países, minuto. sem problema nenhum. Peraí, tá, eu sou candidato ou sou presidente? Sou candidato, eu vou embora. Se eu sou candidato, eu vou embora. Então, por favor, sou presidente da República. Candidato era lá dentro. Então, o Brasil tem um bom relacionamento com o mundo todo. Temos assinado vários acordos. Temos negócios com 190 países aproximadamente.
um excelente... Tá aí, entrevista coletiva de Jair Bolsonaro na saída do debate da TV Globo, respondendo às perguntas dos jornalistas. E eu quero justamente repercutir essa entrevista coletiva com os nossos analistas. Agora eu quero conversar com Marcelo Suano. O Rodrigo Viga, o nosso repórter no Rio de Janeiro, questionou justamente Jair Bolsonaro sobre desempenho, se ele achou que venceu, mas sobretudo em relação à proposta de reajuste do salário mínimo para R$ 1.400, de onde viria a fonte de renda. Claro, Jair Bolsonaro elencou algumas coisas, mas ele iniciou a frase dizendo, bom, um governo que não rouba tem condições de dar um reajuste desse tipo. Queria a sua avaliação, Marcelo Suano. Voltou. Bom, inicialmente faz sentido o que ele fala, né? Um governo que não rouba tem mais recursos para executar nas políticas públicas. Não à toa, essa é a grande preocupação do seu adversário em tentar de alguma maneira dizer que este governo tem alguma forma de corrupção. Faz-se de todas as maneiras possíveis, como se fez no caso da CPI, que ali foi com todo respeito ao tempo que foi dedicado àquela CPI, talvez tenha sido uma das piores CPIs que eu já tenha visto até hoje. Fez-se uma CPI para, em determinados momentos, tentar acusar o presidente de curandeirismo. E ali se buscou fazer uma acusação dele de corrupção e acabaram não fazendo o rastreamento dos recursos, porque se fizesse o rastreamento dos recursos, bateria lá no Nordeste, no consórcio do Nordeste, e ali estaria um núcleo de corrupção propriamente dito. Então, faz sentido o que ele fala. No entanto, não sei se isto é o suficiente para dar uma resposta que justifique de onde vai retirar esses R$ 1.400. O que também é viável e é possível ser executado de acordo com uma política pública equilibrada, que é o que ele propõe dentro do orçamento. Até mesmo quando as pessoas fazem uma acusação acerca do orçamento e sempre faz uma referência acerca do termo ou da expressão orçamento secreto, isto não está correto. Este termo foi criado única e exclusivamente para trazer uma pecha para o governo, porque o orçamento secreto, ele decorre da emenda de relator, e só entende o que é a emenda de relator quem entender realmente como é que se compõe uma peça orçamentária no Brasil, e entender todos os passos que foram dados, desde uma maneira de tentar garantir que as emendas permaneceriam, criou-se o orçamento impositivo, e a partir daí percebeu-se que não havia como você continuar negociando direto com o governo, quando o governo entrou e disse eu não negociarei mais com parlamentares individualmente, negociarei apenas com frentes, e aí o Congresso viu que ele não tinha mais tanto controle sobre o presidente da República, tal qual tinha nos governos anteriores. E aí o que fez? Na presidência do Rodrigo Maia, criou-se a emenda de relator, que dá ao Legislativo um controle sobre uma parcela do orçamento, que é ali onde você manteve as emendas, que é um dos grandes erros da peça orçamentária brasileira, que seria resolvido de uma maneira muito fácil se nós fizéssemos uma reforma do Pacto Federativo, uma reforma tributária. Isso já resolveria o problema orçamentário brasileiro, em especial da questão das emendas parlamentares, e acabaria com tudo isso que está sendo falado aí.